equilibrado, menos vulnerável às suas próprias emoções e riumas e deixava em sua esteira menos tragédia e tumulto. Esta criatura calma, desapegada, racional, que vê longe, chamada de prudente pelos gregos, é o que vamos chamar de grande estrategista. Somos todos, até certo ponto, estrategistas. Queremos naturalmente ter controle sobre nossas vidas e tramamos pelo poder, consciente ou inconscientemente procurando obter o que queremos. Usamos estratégias, em outras palavras, mas elas tendem a ser lineares e reativas e muitas vezes são fracionadas e desviadas do curso por reações emocionais. Estrategistas espertos podem ir longe, mas só uns poucos não cometem erros. Se tiverem êxito, se empolgam e se excedem, se enfrentam contratempos e contratempos são inevitáveis ao longo da vida ficam facilmente arrasados. O que distingue os grandes estrategistas é a sua capacidade de olhar mais fundo, tanto para dentro de si mesmos como para dentro dos outros, compreender e aprender com o passado e ter uma noção clara do futuro, até onde se possa prevê-lo. Simplesmente, eles veem mais, e sua visão ampliada permite que executem planos às vezes por longos períodos de tempo tão longos que aqueles à sua volta talvez nem percebam que eles estão com um plano em mente. Eles atacam as raízes de um problema, não seus sintomas, e atingem a marca honestamente. Ao avançar para ser um grande estrategista, você segue o caminho de Ulisses e se alça à condição dos deuses. Não é tanto que suas estratégias sejam mais espertas ou manipuladoras, mas que elas existam em um plano superior. Você deu um salto qualitativo. Em um mundo onde as pessoas são cada vez mais incapazes de pensar nas consequências, são mais animais do que nunca, a prática da grande estratégia o colocará instantaneamente acima dos outros. Ser um grande estrategista não implica anos de estudo ou uma total transformação de sua personalidade. Significa apenas utilização mais eficaz do que você tem sua mente, sua racionalidade, sua visão. Tendo evoluído como uma solução para o problema da guerra, a grande estratégia é um conceito militar. E um exame de seu desenvolvimento histórico revelará a chave para fazer com que ela funcione para você no dia a dia. Nos primórdios da história da guerra, um governante ou general que entendesse de estratégia podia exercer o poder. Ele podia vencer batalhas, construir um império ou, pelo menos, defender sua própria cidade ou estado. Mas problemas surgiam com a estratégia neste nível. Mais do que qualquer outra atividade humana, a guerra confunde as emoções, agita o animal interior. Ao tramar uma guerra, um rei dependeria de coisas como seu conhecimento do terreno e sua compreensão tanto das forças inimigas quanto das suas. Seu sucesso dependeria de sua habilidade para ver as coisas com clareza. Mas esta visão provavelmente estaria obscurecida. Ele tinha emoções às quais reagir, desejos a realizar, ele não podia pensar totalmente em seus objetivos. Querendo vencer, ele subestimaria a força do inimigo ou superestimaria a sua. Ao invadir a Grécia em 480 a.C., Xerxes, da Pérsia, pensava ter um plano perfeitamente racional. Havia muitas coisas que ele não levara em conta, e deu-se o desastre. Outros governantes, na verdade, venceram suas batalhas só para se embriagarem com o sucesso e não saberem mais parar, provocando ódio, desconfiança e o desejo de vingança implacáveis à sua volta, culminando em guerra em várias frentes e na derrota total como na destruição do belicoso Império Assírio, com sua capital Nínive eternamente enterrada na areia. Em casos assim, a vitória na batalha resultou apenas em riscos, expondo o conquistador a desastrosos ciclos de ataques e contra-ataques.
Na antiguidade, estrategistas e historiadores, de Sun Tzu a Tucídides, tiveram consciência deste padrão autodestrutivo recorrente na guerra e começaram a inventar modos mais racionais de lutar. O primeiro passo foi pensar além da batalha imediata. Supondo que você saísse vencedor, como isso o deixaria em melhor ou pior situação? Para responder a esta pergunta, o lógico era pensar com antecedência a partir da terceira e da quarta batalhas, que se conectavam como elos em uma corrente. O resultado foi o conceito de campanha, no qual o estrategista define um objetivo realístico e trama antes as várias etapas para chegar até lá. Batalhas individuais são importantes apenas porque preparam as próximas até o fim. Um exército pode até intencionalmente perder uma batalha como parte de um plano a longo prazo. A vitória que importa é a da campanha como um todo, e tudo está subordinado a esse objetivo. Este tipo de estratégia representou um avanço qualitativo. Pense em um jogo de xadrez, quando o grande mestre, em vez de se concentrar apenas no movimento prestes a acontecer e de fazê-lo unicamente em reação ao que o outro jogador acabou de executar, deve visualizar todo o tabuleiro com bastante antecedência, traçando uma estratégia global, usando os movimentos dos peões agora para armar aqueles das peças mais puldaruças mais à frente. Pensar em termos de campanha deu à estratégia uma nova profundidade. O estrategista usava cada vez mais o mapa. A guerra neste nível exigia que o estrategista pensasse profundamente em todas as direções antes de iniciar uma campanha. Ele tinha de conhecer o mundo. O inimigo era apenas uma parte do contexto, o estrategista também tinha de prever as reações de aliados e países vizinhos. Qualquer passo em falso com eles e todo o plano poderia se revelar. Ele tinha de imaginar a paz depois da guerra. Ele tinha de saber do que seu exército era capaz ao longo do tempo e pedir nada mais do que isso. Ele tinha de ser realista. Sua mente tinha de se expandir para enfrentar as complexidades da tarefa e tudo isto antes de trocar um único golpe. Mas pensar estrategicamente neste nível gerava benefícios sem fim. Uma vitória no campo de batalha não seduziria o líder para um movimento impensado que pudesse no futuro ser um obstáculo para a campanha, nenhuma derrota o deixaria irritado. Quando algo inesperado acontecesse e o inesperado é de se esperar na guerra, a solução que ele improvisasse para enfrentá-lo teria de estar de acordo com as metas no horizonte distante. A subordinação de suas emoções ao pensamento estratégico lhe daria mais controle no curso da campanha. Ele manteria sua perspectiva no calor da batalha. Ele não seria apanhado no padrão reativo e autodestrutivo que destruirá tantos exércitos e estados. Este princípio de campanha só foi batizado com o nome de grande estratégia em uma época relativamente recente, mas já existia de várias formas desde os tempos antigos. Ela é nitidamente visível na conquista da Pérsia por Alexandre, no controle de vastos territórios com pequenos exércitos pelos impérios romano e bizantino, nas disciplinadas campanhas dos mongóis, na derrota da armada espanhola pela rainha Elizabeth e, nas campanhas brilhantemente concebidas do Duque de Marlborough contra os Habsburgos. Em épocas modernas, a derrota primeiro dos franceses, depois dos Estados Unidos, para o Vietnã do Norte, neste último caso sem vencer uma única batalha importante, deve-se considerar como um consumado uso da arte. A história militar mostra que o segredo da grande estratégia, o que a separa da estratégia simples, de fundo de quintal, é sua particular qualidade de previsão. Grandes estrategistas pensam e planejam bem mais adiante no futuro antes de agir. Nem o planejamento deles é apenas uma questão de acumular conhecimentos e informações,
tratasse de olhar para o mundo com um olhar desapaixonado, pensar em termos da campanha, planejar etapas indiretas, sutis, ao longo do caminho cujo propósito possa apenas gradualmente se tornar visível aos outros. Não só este tipo de planejamento engana e desorienta o inimigo, para o estrategista, ele tem os efeitos psicológicos de acalmar, de dar uma noção de perspectiva, de permitir a flexibilidade para mudar na hora certa sem perder de vista o objetivo básico. Emoções são mais fáceis de controlar, a visão enxerga mais longe e melhor. A grande estratégia é o auge da racionalidade. A grande estratégia tem 4 postulados principais, extraídos, abaixo, de casos reais dos praticantes mais bem-sucedidos na arte. Quanto mais você conseguir incorporar estes princípios a seus planos, melhores serão os resultados. Concentre-se em seu objetivo maior, seu destino. O primeiro passo para ser um grande estrategista, aquele que fará tudo mais entrar nos eixos, é começar tendo em mente um objetivo claro, detalhado, premeditado, que esteja enraizado na realidade. Costumamos imaginar que geralmente operamos com base em uma espécie de plano, que temos metas que tentamos alcançar. Mas em geral nos enganamos, o que temos não são metas, mas desejos. Nossas emoções nos contagiam com desejos vaguos, queremos fama, sucesso, segurança, algo grande e abstrato. Esta nebulosidade desequilibra nossos planos desde o início e os coloca em um curso caótico. O que tem distinguido todos os grandes estrategistas da história, e pode distinguir você também, são metas específicas, detalhadas, focalizadas. Contemple-as todos os dias, e imagine como será para alcançá-las e como você se sentirá ao alcançá-las. Por uma lei psicológica peculiar aos humanos, visualizá-las claramente desse modo vai transformá-las em uma profecia realizada. Ter objetivos claros foi crucial para Napoleão. Ele visualizava seus objetivos em intensos detalhes no início de uma campanha, ele podia ver mentalmente com clareza a última batalha. Examinando um mapa com seus auxiliares, ele mostrava o ponto exato onde ela terminaria. Uma previsão absurda, é o que poderia parecer, visto que não só a guerra está sujeita a mudanças a qualquer hora e ao que o inimigo inventar para surpreendê-lo, como os mapas de Napoleão eram notoriamente pouco confiáveis. No entanto, repetidas vezes suas previsões se comprovariam incrivelmente corretas. Ele também visualizava o resultado da campanha, a assinatura do tratado, suas condições, a cara do czar russo ou do imperador austríaco derrotados e exatamente como a concretização desta meta em particular o posicionaria para sua próxima campanha. Quando o rapaz, Lyndon B. Johnson, apesar de sua limitada educação, estava determinado a ser presidente um dia. O sonho virou uma obsessão, ele se via como presidente, pavoneando-se no palco mundial. Conforme avançava em sua carreira, ele nunca fez nada sem estar de olho neste objetivo máximo. Em 1957, Johnson, na época senador pelo Texas, apoiou uma lei de direitos civis. Isso o prejudicou no Texas, mas o elevou nacionalmente. Pelo visto, um senador do Sul havia se manifestado, arriscando seu emprego. O voto de Johnson chamou a atenção de John F. Kennedy, que, na campanha de 1960, o indicou para vice-presidente. O cargo acabou sendo o degrau de Johnson para a presidência. Objetivos claros a longo prazo orientam todas as suas ações, grandes e pequenas. Decisões importantes ficam mais fáceis de tomar. Se alguma perspectiva fulgurante ameaçar seduzir você para se afastar de seu objetivo, você saberá resistir. Você sabe quando sacrificar um peão, até quando perder uma batalha,
se isso servir a seu propósito final. Seus olhos estão focalizados em vencer a campanha e nada mais. Suas metas precisam estar enraizadas na realidade. Se elas estão simplesmente além de suas possibilidades, essencialmente impossíveis de realizar, você perde a coragem e o desânimo pode rapidamente crescer até se tornar uma atitude derrotista. Por outro lado, se falta certa dimensão e grandeza à sua meta, pode ser difícil permanecer motivado. Não tenha medo de ousar. No sentido amplo, você está criando para si mesmo o que Alexandre sentia ser seu destino e o que Friedrich Nietzsche chamou de tarefa da vida, aquilo para o qual suas tendências e aptidões naturais, talentos e desejos, parecem apontar você. Atribuir a si mesmo uma tarefa na vida vai inspirar e guiar você. A natureza do objetivo é crítica. Alguns objetivos, se realizados, irão magoá-lo no longo prazo. Os objetivos da grande estratégia no verdadeiro sentido são construir uma base sólida para a futura expansão, tornar você mais seguro, aumentar seu poder. Quando Israel capturou o deserto do Sinai na Guerra dos 6 Dias, em 1967, o que parecia fazer sentido era criar uma espécie de zona amortecedora entre ela mesma e o Egito. Na verdade, isto só significou mais território para patrulhar e controlar e criou uma causa para motivar uma constante hostilidade por parte da população egípcia. O Sinai também era vulnerável a ataques de surpresa, que foi o que acabou acontecendo na Guerra do Yom Kippur, em 1973. Visto que continuar no deserto, embora fosse uma ideia sedutora, no final prejudicava a necessidade de segurança, nos termos da grande estratégia era provavelmente um erro. Às vezes é difícil saber quais serão os efeitos a longo prazo da conquista de um objetivo, mas quanto mais séria e realisticamente você examinar as possibilidades a favor, menos provável será cometer um erro de cálculo. Amplie sua perspectiva. A grande estratégia é uma função da visão, de ver mais adiante no tempo e no espaço do que o inimigo. O processo de previsão não é natural, só podemos viver no presente, que é a base para nossa consciência, e nossos desejos e experiências subjetivas reduzem nosso campo visual, elas são como uma prisão na qual habitamos. Sua tarefa como um grande estrategista é se forçar a ampliar sua visão, a assimilar melhor o mundo a seu redor, a ver as coisas pelo que elas são e possam representar no futuro, não pelo que você gostaria que elas fossem. Todos os acontecimentos têm uma razão, uma cadeia causal de relacionamentos que fazem que eles aconteçam. Você tem de penetrar fundo nessa realidade, em vez de ver apenas a superfície das coisas. Quanto mais perto você chegar da objetividade, melhores serão suas estratégias e mais fácil o caminho até suas metas. Você pode dar um passo nessa direção tentando sempre olhar o mundo pelos olhos das outras pessoas, inclusive, mais seguramente, os olhos de seu inimigo antes de travar uma guerra. Seus próprios preconceitos culturais são um grande obstáculo para ver o mundo de forma objetiva. Olhar através dos olhos de outra pessoa não é ser politicamente correto ou ter uma sensibilidade nebulosa indulgente, com isso suas estratégias ficam mais eficazes. Durante a Guerra do Vietnã, os norte-vietnamitas estudaram intensamente o cenário cultural americano. Eles tentavam ver mudanças na opinião pública e se esforçavam para compreender o sistema político americano e os efeitos sociais da televisão. Estrategistas americanos, por outro lado, revelaram uma compreensão absolutamente mínima das culturas exóticas do Vietnã, fosse a cultura sul-vietnamita que estavam apoiando ou a norte-vietnamita que procuravam combater.
Cegos por sua obsessão em impedir a disseminação do comunismo, eles deixaram de notar as influências bem mais profundas da cultura e da religião sobre o estilo de combate norte-vietnamita. A estratégia deles foi o maior fracasso. Grandes estrategistas mantêm antenas sensíveis sintonizadas na política de qualquer situação. Política é a arte de promover e proteger seus próprios interesses. Você poderia pensar que ela seria em grande parte uma questão de partidos e facções, mas cada indivíduo é, entre outras coisas, uma criatura política buscando garantir sua própria posição. Seu comportamento no mundo tem sempre consequências políticas, visto que as pessoas à sua volta o analisarão em termos de ser benéfico ou prejudicial para elas. Vencer a batalha ao custo de alienar aliados em potencial ou criar inimigos intratáveis nunca é sensato. Levando em conta a política, você deve conceber sua grande estratégia pensando em conquistar o apoio de outras pessoas em criar e reforçar a base. Na Guerra Civil Romana, em 49 a.C., Júlio César encarou Pompeu, que na época era um militar mais experiente. César ganhou vantagem ao planejar suas manobras de olho no efeito que elas teriam sobre a opinião pública em Roma. Sem o apoio do Senado, ele confiou no apoio do público em geral. César era um brilhante animal político, e o que o fazia ser assim era sua compreensão da psique do público, ele compreendia o interesse deles e moldava sua estratégia de acordo. Ser político significa compreender as pessoas, ver pelos olhos delas. Corte as raízes. Em uma sociedade dominada pelas aparências, às vezes é difícil entender a verdadeira origem de um problema. Para elaborar uma grande estratégia contra um inimigo, você tem de conhecer o que o motiva ou de onde vem seu poder. São muitas as guerras e batalhas que se arrastam porque nenhum dos dois lados sabe como atingir as raízes do outro. Como um grande estrategista, você deve ampliar sua visão não só para longe e para os lados, mas para baixo. Pense bem, vá fundo, não aceite as aparências como realidade. Revele as raízes do problema e você poderá criar uma estratégia para cortá-las, encerrando a guerra ou o problema. Quando o general cartaginês Aníbal invadiu a Itália em 218 a.C., vários generais romanos esforçaram-se para derrotá-lo, mas nenhum conseguiu. O general romano mais tarde chamado Cipião, o africano, viu a situação de outra forma. O problema não era Aníbal, ou sua base na Espanha, ou sua habilidade para reabastecer os suprimentos que chegavam de Cartago por mar. O problema era a própria Cartago. Este era um país com um ódio intratável de Roma, e havia uma longa luta pelo poder entre os dois. Então, em vez de atacar Aníbal, um brilhante militar, na Itália, Cipião invadiu Cartago forçando Aníbal a sair de onde estava para defender sua pátria. O ataque a Cartago foi mais do que um pretexto para afastar Aníbal, foi uma enorme invasão. A estratégia de Cipião foi perfeita, não só ele derrotou Aníbal em batalha, como destruiu Cartago como uma potência rival, terminando para sempre com sua capacidade de enfrentar Roma. Uma parte da grande estratégia relacionada com o corte de raízes é ver os perigos quando eles começam a despontar, depois acabar com eles antes que fiquem grandes demais para se lidar com eles. Um grande estrategista sabe o valor da ação preventiva. Tome o caminho indireto para sua meta. O maior perigo que você enfrenta na estratégia é o de perder a iniciativa e se ver constantemente reagindo ao que o outro lado faz. A solução, claro, é planejar com antecedência, mas também fazer isso sutilmente, pegar o caminho indireto. Impedir seu adversário de ver o propósito de suas ações lhe dá uma enorme vantagem.
Portanto, faça de seu primeiro movimento uma ensinação, destinada a obter uma resposta de seu adversário que o exponha para o que virá em seguida. Atinja-o diretamente e ele lide, assumindo a postura defensiva que lhe permitirá desviar-se de seu próximo golpe, mas, se não pode ver o objetivo de seu golpe, ou se o golpe o deixa desorientado sem saber de onde virá o próximo, ele fica cego e sem defesa. O segredo está em manter o controle de suas emoções e armar seus movimentos com antecedência, vendo todo o tabuleiro de xadrez. O diretor de cinema Alfred Hitchcock fez desta estratégia um princípio de vida. Todas as suas ações eram uma ensinação destinada a produzir resultados no final. Ele pensava com calma antes e dava um passo de cada vez. Seu objetivo era fazer um filme à altura de sua visão original, sem se deixar corromper pela influência de atores, produtores e outros membros da equipe que necessariamente surgiam mais tarde. Ao controlar cada detalhe do roteiro, ele tornava quase impossível a interferência do produtor. Se o produtor tentasse se meter durante a filmagem em si, Hitchcock tinha uma câmera pronta no set sem filme. Ele fingia fazer as tomadas extras que o produtor queria, deixando que ele se sentisse poderoso sem arriscar o resultado final. Hitchcock fazia o mesmo com os atores, em vez de lhes dizer diretamente o que fazer, ele os contaminava com a emoção que desejava: medo, raiva, desejo pelo modo como os tratava no set. Cada etapa da trilha de campanha encaixava-se perfeitamente na seguinte. Ao trabalhar no nível não da batalha, mas da campanha, seu primeiro passo é crucial. Ele deve ser ilusoriamente suave e indireto, ficando mais difícil de compreender. O bombardeio de Pearl Harbor pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial foi uma devastadora surpresa, mas como primeiro movimento de uma campanha foi um desastre. Os japoneses colocaram suas cartas na mesa rápido demais, concentrando a opinião pública em um nível intenso de raiva. Eles garantiram que os americanos levassem a guerra avante até um amargo fim e eram os americanos que tinham os maiores recursos militares. Preste sempre atenção ao primeiro passo de uma campanha. Ele define o tempo, determina a disposição de espírito do inimigo e lança você em uma direção que é melhor que seja a correta. O teórico militar prussiano Karl von Clausewitz é famoso por ter argumentado que a guerra é a continuação da política por outros meios. Ele queria dizer que toda nação tem objetivos: segurança, bem-estar, prosperidade, que em geral persegue por meio da política, mas quando outra nação ou força interna frustra sua realização com a política, a guerra é o resultado natural. A guerra nunca é simplesmente pela vitória no campo de batalha ou a simples conquista de terras, ela é a busca de uma política que não pode ser realizada de nenhum outro modo, a não ser pela força. Quando se perde uma guerra, entretanto, em geral todos os dedos apontam para as forças armadas. Podemos às vezes passar por cima das cabeças dos generais, até os políticos que declararam a guerra em primeiro lugar. Durante e após a Guerra do Vietnã, por exemplo, houve quem colocasse a culpa no fracasso do governo em não se empenhar totalmente na guerra. Quase sempre, entretanto, a análise após o jogo é militar. Nós estudamos com cuidado as batalhas da guerra, criticando os movimentos dos oficiais. É claro, foram as forças armadas que planejaram e lutaram na guerra, mas, mesmo assim, o verdadeiro problema é uma questão de grande estratégia. Segundo Clausewitz, o fracasso na guerra é um fracasso de política. Os objetivos da guerra, e das políticas que levaram a ela, foram irreais, inadequados, cegos a outros fatores. Esta ideia é a filosofia do grande estrategista.
Sempre que alguma coisa não dá certo, é da natureza humana culpar esta ou aquela pessoa. Deixe que os outros se envolvam nessa estupidez, dominados por seus instintos, vendo apenas o que está imediatamente visível aos olhos. Você vê as coisas de outro modo. Quando uma ação dá errado nos negócios, na política, na vida, busque a origem da política que a inspirou em primeiro lugar.